Eu acredito que vai ser muito rico, vai ser abençoador para vocês que vão escutar e vai ser abençoador para mim. Estarei sendo usado por Deus para falar com toda a igreja que está aqui reunida online. O Antigo Testamento, se nós formos ler todinho, ele aponta para Jesus. Se nós formos ver Cantares, por exemplo, ele fala Jesus purinho o tempo todo. E todos os livros da Bíblia, certamente, eles se conectam com a vinda do Senhor Jesus em nossa terra. Então, quando nós vemos renovar é aquilo que é feito novo. Por exemplo, Davi, ele teve seus dias de dificuldade, mas teve seus dias de conversão ou reconversão. Então, como Davi já conheceu o Senhor e ele caiu em erros, ele não poderia ser renovado, ele só poderia ser restaurado, porque ele já tinha estado diante do Senhor. Agora, quando nós chegamos em Saulo, que se tornou Paulo, ele sim foi renovado, porque ele não tinha experiência com o Senhor antes. Ele não tinha nenhuma experiência de conversão, ele não tinha nenhuma experiência com o Evangelho, com o Espírito Santo. Então nós temos que compreender que quando nós somos renovados, nós estamos falando de pessoas que se converteram, pessoas que conheceram a Jesus e através da palavra da salvação, elas vieram a se tornar servos de Deus, vieram a se tornar cristãos, vieram a se tornar dignos de estar com o Senhor na eternidade. E quando nós falamos em restituir, em restaurar, nós estamos falando de pessoas que já experimentaram a presença do Senhor, pessoas que já tiveram experiências na presença do Senhor, já foram usadas na casa do Senhor, e elas de algum motivo caíram, se afastaram, em algum momento romperam o vínculo com o Senhor. E quando o Senhor restitui, quando o Senhor restaura, ele volta àquele estado anterior. Então nós temos que compreender isso até quando nós formos orar pelas pessoas, quando nós formos aconselhar as pessoas, quando nós formos até mesmo evangelizar, nós estarmos cientes da diferença diante da Bíblia do que é renovação e o que é restauração. Então, por exemplo, aqui é a renovação. A renovação é frequentemente associada à conversão, ao arrependimento e à busca contínua por uma vida piedosa, uma vida cristã, uma vida diante de Deus. E eu achei na minha memória um trecho de um grande autor da área de administração, Peter Drucker, que ele fala: se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Então isso é um conselho que um grande autor fala para todos nós, e eu acredito que ele se inspirou na Bíblia. Em algum momento da Bíblia ele deve ter escutado isso e se inspirou e fez a frase dele, mas isso se encaixa perfeitamente quando nós falamos lá no Novo Testamento que não se coloca vinho novo em odres velhos. Então essa questão ela é muito séria, tem que estar muito clara para todos nós que oramos, para todos nós que andamos de joelhos a favor das pessoas, quando nós devemos orar por renovação, ou por restauração, ou restituição. E a restauração, por outro lado, ela pode ser aplicada em vários segmentos da vida do crente, seja no ministério, quando há problemas, seja no casamento, quando há rupturas, seja na criação com os filhos, seja na vida espiritual. Muitos de nós já passamos problemas, né? Nós conhecemos igrejas que tiveram problemas em ministério, com liderança, problemas em casamentos, problemas em brigas entre os irmãos. Então, tudo isso, quando volta ao normal, quando volta ao estado anterior, é quando o Senhor restitui a bênção, quando o Senhor restitui a alegria. É quando Ele restaura os relacionamentos, seja entre pessoas, entre membros, entre níveis de administração da igreja. E da mesma forma que lá em Renovação, Peter Drucker deixou aquela frase de impacto, né? Também aqui na restituição, aqui na restauração, nós temos uma frase de impacto. Jesus só restaura o que tem valor. Pode ter certeza disso. Se você viu uma pessoa, um servo que teve dificuldade, que se afastou ou foi afastado das suas funções e ele retornou, ele foi restaurado, foi restituído a posição dele, é porque ele tem valor, sim. Porque Jesus não iria restaurar um vaso se ele não tivesse valor. E todos nós temos valor perante o Senhor. Todos nós temos valor diante de Jesus. Todos nós estamos incluídos no grande projeto de Jesus que falou: Pai, todos aqueles que me destes, nenhum lançarei fora. Então, se precisar restaurar, Ele vai restaurar. Porque lá no início da nossa conversão, quando nós fomos renovados, foi a própria ação de Jesus.
através do Espírito Santo que despertou interesse em aceitar. É por isso que ele nos amou primeiro, porque de nós mesmos nós nunca aceitaríamos a Jesus. O nosso corpo carnal nunca ia concordar com o projeto da salvação. O nosso corpo carnal nunca iria querer morar na eternidade com Jesus. Mas o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele mesmo que Jesus disse, eu irei aos céus, mas eu enviarei o Consolador. É esse que nos faz aceitar esse grande projeto. É ele que nos faz dizer sim ao grande projeto que Jesus fez para nos levar na eternidade, estarmos com ele diante do Pai para toda a eternidade. Mas antes de realmente chegar no grande final da nossa mensagem, eu queria trazer para vocês aqui um levantamento sobre as palavras utilizadas. É interessante que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as mesmas palavras que nós lemos na Bíblia, renovação, restauração, elas são diferentes na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, em que se usa o hebraico, a palavra para renovação é Shadashah, Shadashah, que significa nova coisa. É por isso que quando nós aceitamos a Jesus, quando você evangeliza, quando alguém se converte ao Senhor, ali está tendo uma renovação. E no Novo Testamento, o termo grego, não é mais o hebraico, já é o grego, que se traduz como renovação em português, é anakainosis, e tem o significado de renovação completa. Ou seja, no Antigo Testamento, quando nós não tínhamos a ação redentora de Jesus, a palavra lá no hebraico era nova coisa, renovação. Mas aqui no Novo Testamento, quando nós já temos Jesus crucificado, ressuscitado, é renovação completa. Olha a profundidade disso. Olha como é forte a presença de Jesus. Olha como é forte o advento de Jesus crucificado e ressuscitado. Deus, ele nunca se engana. Deus, ele tem um projeto perfeito para toda a sua igreja. Ele tem um projeto perfeito para toda a humanidade. É muito forte, é muito forte. No Antigo Testamento era renovação. No Novo Testamento é renovação completa. As coisas mudam quando Jesus está presente. Quando o Espírito Santo está presente, é completo. É completo, não tem uma palavra mais forte do que renovação completa. É aquilo que nós encontramos somente em Jesus. É aquilo que nós precisamos a cada dia. Ah, mas eu não pequei. Não tem problema, você precisa completo todos os dias. Jesus Pai, Jesus Filho, Jesus Espírito Santo. Aí sim, a obra é completa. E tem que ser a cada dia, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer. Nós temos que permanecer firmes, firmes na fé, firmes em Jesus. E já o termo restauração, fala agora sobre o termo restauração. No Antigo Testamento, que é o hebraico, o termo que se usa é o shuv. Shuv significa voltar, retornar. Uma vez eu escutei um pregador falando que quando a gente aceita Jesus, não aconteceu nada de extraordinário. A gente voltou ao normal. Porque lá no início, quando Jesus fez Adão, fez Eva, fez o paraíso, ele nos fez todos para servi-lo e adorá-lo. Ele nos fez para termos uma vida de santidade. E através daquele acontecimento no Éden, foi que teve a ruptura. Então o pastor falou, e eu concordo com ele, faz muito tempo que eu escutei e nunca esqueci, que quando nós voltamos ao Senhor, nós apenas voltamos ao estado normal. Aquele estágio lá no início, que ele soprou de si mesmo o fôlego de vida em nós. E através do Espírito Santo, esse fôlego de vida tem sido feito constantemente quando nós oramos, quando nós nos ajoelhamos, quando nós lemos a Bíblia, quando nós entramos nas lives, somos abençoados e abençoamos também. Então, amados irmãos, o grande final dessa mensagem é como acontece a renovação em Jesus, como acontece a restauração, a restituição em Jesus. São momentos bem diferentes, mas em todos eles tem a presença redentora do nosso Salvador Jesus. Eu até trouxe uma analogia, uma frasezinha bonita para a gente. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. A renovação com Jesus. Assim como a primavera renova a natureza, trazendo vida nova após o inverno, Jesus traz renovação espiritual, restaurando a experiência e a vida em nossas almas. E é por isso que Paulo, cheio do Espírito Santo, falou em 2 Coríntios: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas.
É isso que acontece quando há um encontro com Jesus, quando nós oramos pela salvação de alguém, quando nós oramos para que alguém em casa se converta, quando nós entregamos o folheto, quando nós vamos para o evangelismo na praça, quando tem os grandes cultos em nossa igreja. Isso se realiza. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. E aqui está a renovação de vidas. E Paulo também, falando aos Efésios, ele fala: ei, vocês têm que se renovar no Espírito Santo na nossa mente. E vocês têm que se revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então nós vemos novamente no Novo Testamento a ação de Jesus sendo revelada a Paulo. Como que acontece? É justamente quando as coisas antigas se passam, que é a nossa vida de pecado, de erro, e as coisas novas, que é aquela quando na Bíblia está escrito assim: eis que dos teus pecados não me lembro mais. É a bênção redentora em cada um de nós. Eita, glória! Aleluia! E Jesus ainda fala, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É quando nós somos renovados. É quando nós estamos renovados em nome de Jesus. E a restauração com Jesus, gente, como que é a restauração com Jesus? Ouve aí. Como o médico habilidoso restaura o corpo ferido, Jesus restaura nossas vidas, trazendo cura espiritual e emocional às nossas feridas. E é quando Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia! É quando o salmista, já tendo a revelação de como seria o encontro com Jesus, o salmista fala: ele cura os de coração quebrantado e cura das suas feridas. É a restauração. Você pode ir psicólogo, pode ir psiquiatra, tomar Rivotril, fazer terapia. Você não vai conseguir a plenitude da restituição da sua alegria, a restauração da sua paz. Mas em Jesus ela é completa. Em Jesus ela é plena. Em Jesus ela é eterna. Porque mesmo após nossos olhos se fecharem no caixão, nós estaremos na eternidade com Jesus. E eu quero encerrar com Jesus falando. Eu quero agora que você feche seus olhos. Você feche seus olhos agora. E você escute Jesus falando. Não sou eu falando. Não sou eu. Eu quero que você escute Jesus falando para você. Feche seus olhos. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É isso que Jesus quer para você. Foi isso para que ele veio. Ele sofreu no Calvário, foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia e ele brada para você nessa noite: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. É a restauração da sua vida, é a restituição do que você perdeu em tristeza, é a renovação de pessoas que você tem orado e clamado. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Porque o nosso Jesus, ele não cansa. O salmista diz que o guarda de Israel não dorme jamais. E tudo isso foi sem merecermos. Eu não mereço, você não merece. Mas como ele nos ama, nós temos acesso a essa salvação e a essa restituição. Um ótimo santo a cada um de vocês. Que Deus nos abençoe grandemente nessa campanha. Eu agradeço minha rica oportunidade em o nome de Jesus. Amém.